A palavra do Senhor, lá em Mateus 20, 26, segundo a nova NVT, diz assim: entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja o servo. Todos que servimos a igreja, seja liderando ou não, devemos ter o exemplo de Cristo de serviço. Todos nós somos servos. Então, no próximo sábado, teremos um encontro de todos que servem, de todos que trabalham. Seja líder. Eu sou líder de conselho, líder de departamento. Venha. Eu não sou o líder, eu auxilio, eu participo. Venha. Eu não sou nem o líder, nem o participante, mas eu tenho o desejo de aprender. Então venha. Então é para quem? Para todo mundo. Porque todos nós somos servos, amém? 9h da manhã, aqui na igreja, nós teremos um café comunitário. Cada um traz uma coisa, faremos uma mesa comunitária. Podemos fazer assim? Porque eu acho que é legal. A gente tem aquele momento de comunhão e em seguida a gente vai ter um momento de palavra, dinâmica, treinamento, que vai ser somente na parte da manhã. Combinado? Se você, eu vou virar de costas aqui. Se você vem, você vai dar um amém bem forte. Amém. Então eu estou esperando você no próximo sábado, às 9h da manhã. Ainda quero agradecer aqui mais uma vez, eu fiz esse agradecimento pela manhã. Ontem nós tivemos aqui o culto de posse, foi um culto maravilhoso. Os comentários ainda estão efervescendo. Nós ainda estamos recebendo os feedbacks assim, muito positivos, da maneira como a igreja recebeu. Lá no Rio de Janeiro, lá em Irajá, esse comentário está muito positivo sobre nós. Foi bom, né? Você que esteve aqui, foi uma bênção? Eu achei que foi uma grande bênção. Como eu disse de manhã, de noite eu ainda fui assistir o culto. Depois que eu cheguei em casa, se você não assistiu, assista a transmissão. Foi um culto lindo, lindo. Eu deixei aqui a minha gratidão à diretoria da igreja, a todos os irmãos que serviram, que trabalharam, que tiveram zelo, esmero, cuidado com a obra. Não tenho palavras para agradecer. Assim, foi nítido isso na vida dos irmãos. Desde quem estava cuidando de estacionamento, manobrando ônibus, cuidando de bolo, na música, tudo. Muito. Tem certos anúncios que chegam de uma maneira sutil. Coral, terça e quinta às 19h. Estava aqui no meu papel hoje. O coral, meus irmãos, olha, o coral estava lindo. O coral foi lindo. E a gente vai cantar em breve novamente, amém? Mas então vocês já entenderam. Aqui, ó, isso aqui é quase que o nosso novo painel, né? Foi uma coisa bem sutil aqui. Coral, terça e quinta, 19h. Foi para eu não ter dúvida, para não esquecer mesmo. Mas, irmãos, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Obrigado a você que tem servido a Igreja do Fonseca. Enquanto nós estamos aqui, tem alguém de plantão no estacionamento. Enquanto estamos aqui, tem alguém na transmissão, tem alguém cuidando do som, tem alguém cuidando das crianças. Para que o nosso culto ele transcorra de uma maneira natural, alguém está trabalhando. E fica o convite a você que ainda não serve a igreja, você que ainda está frequentando, mas talvez esteja só como um assistente. Então agora tem a oportunidade, venha no próximo sábado para a gente estar junto aqui e você começar a conhecer os irmãos e quem sabe você vai em breve estar servindo também em uma de nossas áreas. E ainda antes de entrar na palavra, eu queria saber se tem alguém que nos visita aqui nessa noite. Alguém que nos dá a alegria. Que Deus abençoe, meus irmãos. Aqui, ó, bem um casal, que Deus abençoe. Tem mais alguém nos visitando aqui do lado de cá? Aqui, alguém que está nos visitando mais para trás. Que Deus abençoe, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos. Estamos muito felizes. É isso aí, gente. Estamos muito felizes. E lembra a nós, Igreja do Fonseca, vamos convidar, vamos chamar. Convide os irmãos para estarmos juntos aqui. Pela manhã, na primeira mensagem, após a consagração, o ato de consagração ontem, ou a posse pastoral, digamos assim, melhor dizendo, pela manhã, qual foi o tema da mensagem?
Quem lembra? Qual foi o assunto? Amor. Amor. Se você não veio pela manhã, assista a mensagem no YouTube. É um chamado de Jesus a nós, amarmos como Ele amou. E agora, pela noite, eu quero trazer um outro tema muito importante, que vai falar também sobre fé. 2 pilares da vida cristã que são primordiais para cada um de nós. Amor, que se refere à maneira como nós nos relacionamos, se refere ao exemplo que Jesus deixou para nós, e a fé. A fé que nos sustenta dia a dia. E o tema da palavra nessa noite, andando sobre as águas. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, em seu capítulo 24, Mateus capítulo 14, versos de 22 a 33. Mateus 14, de 22 a 33. Amém? No próximo domingo, escola bíblica, logo cedo, às 9 horas da manhã. Se você está tendo dificuldade de abrir a Bíblia. Amém. Mateus 14, de 22 a 33. Diz assim a boa palavra do Senhor. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, já estava ele só. Entrando no barco, já estava longe, a uma boa distância da terra. Eu li errado aqui. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos no barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nessa noite, tudo que temos feito aqui é para a honra e glória do Teu nome. E agora pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, de uma maneira individual, e que possamos sair daqui fortalecidos em fé, para caminhar diante das lutas, caminhar guardados e segurando em suas mãos. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Andando sobre as águas. Irmãos, andar sobre as águas não é algo natural. Eu não sei se você já teve essa experiência. Você já andou sobre as águas? Não. Você já tentou andar sobre as águas? Seja sincero. Já. Eu já. Aqui alguém foi mais sincero aqui. Aquela coisa, normalmente quando a gente é novo, a gente vem correndo e tenta dar... Eu já vi alguns vídeos na internet, tem umas pessoas que colocam ali uma roupa especial, às vezes um sapato, um calçado aprimorado ali, que aproveita aquilo que é a tensão superficial da água, e aí ele vem correndo, e consegue até dar algumas passadas ali, mas tem muito a ver com a velocidade, tem muito a ver com algumas questões da física, mas de fato ele não está andando sobre as águas, porque aquilo ali dura pouco, ele dá alguns passos, ninguém de uma maneira normal consegue andar sobre as águas. Andar sobre as águas não é algo natural, não é algo que eu vou sair daqui hoje, vou para casa andando, em vez de pegar a ponte, eu vou por debaixo da ponte andando ali. Eu e minha família de mãos dadas, cantando a música. E ontem nós ficamos com as músicas do culto de ontem na cabeça. Hoje eu já assisti de novo.
Eu te convido a assistir. Mas andar sobre as águas não é algo natural. E no texto que nós lemos aqui, há um relato de algo que é humanamente impossível. Há um relato aqui de alguém que andou sobre as águas. É um texto rico, é um texto muito emblemático, porque ele nos traz uma situação muito singular. Ele está registrado também, esse fato, ele é registrado por Marcos e também por João. Irmãos, note que nem na palavra de Deus há outro registro de alguém que tenha andado sobre as águas. A situação que aqui ocorre, ela coloca apenas Jesus e Pedro como aqueles que andaram sobre as águas. Não há outro, nenhum outro discípulo, ninguém andou sobre as águas. Mas vamos pensar aqui sobre o pano de fundo desse verso. O que acontece por trás desse texto que nós lemos aqui? Verso 22. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco. Logo a seguir de quê? Esse logo a seguir, toda vez que a palavra de Deus coloca assim uma expressão conectiva no começo da frase, ela está apontando para algo que veio antes. E um pouco antes disso é a primeira multiplicação de pães e peixes. Então, logo a seguir aquela multiplicação, aquele evento maravilhoso, aquele evento de uma provisão, onde o Senhor, Ele manifesta o seu poder ali, de uma maneira sobrenatural, logo a seguir daquilo ali, é quando Jesus, Ele convoca e empurra os discípulos para dentro de um barco. Os discípulos, muito provavelmente, estavam animados, porque eles viram ali o pão multiplicar, eles viram o peixe multiplicar, eles viram uma grande maravilha, está todo mundo animado, a festa, imagino que tenha sido boa, eles estão ali conversando, compartilhando, e logo a seguir aquela experiência que eles tinham visto, uma experiência de milagre que eles tinham visto, logo a seguir, muito obrigado, meu irmão, logo a seguir é então que Jesus impele os discípulos a andar sobre as águas. Irmãos, experiências de fé, como a experiência do milagre, de ver o milagre, ou a experiência que vamos estudar aqui nessa noite, essas experiências, elas alimentam a nossa fé. Elas nos impulsionam a viver mais segundo a fé que temos em Deus, que temos em Jesus. Mas atente o seguinte, experiências de fé, elas não nos dão a certeza de que seremos imunes às lutas da vida. O fato de os discípulos terem visto a multiplicação dos pães e peixes, o fato do que vai acontecer agora, no que estamos estudando, não isenta os discípulos da tempestade. A tempestade veio, eles estavam com Jesus, eles estavam no barco, mas veio a tempestade mesmo assim. E eu penso que devemos então fortalecer a nossa fé. Eu penso que devemos crescer em fé. E podemos sim, hoje ainda, experimentar o andar sobre as águas. O andar em fé sobre as águas. Andando sobre as águas. Atitudes de fé que nos levam a experiências com Deus. E eu quero então olhar para esse texto aqui de uma maneira bem didática. Eu quero identificar aqui 4 momentos que nos levam a essa atitude de fé. E o primeiro momento, então, no texto, ele está nos versos de 22 a 24. Você pode ficar com a sua Bíblia aberta, que eu lerei novamente quase que todo o texto. Diz assim, verso 22. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco. A NVI, ela vai dizer que Jesus insistiu com os seus discípulos. Guarde isso. E fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra. Essa boa distância da terra aqui, estima-se que seja cerca de 5 a 6 quilômetros. Jesus ficou lá orando. Os discípulos, no primeiro momento, parece que não queriam entrar no barco, ele tem que insistir.
De alguma forma ele tem que dizer, vai, o pessoal, não vamos, vai. E aí ele fica lá, despede o povo, vai orar. Começa então o açoite das ondas, começa então os ventos contrários. Os discípulos já estão cerca de 5 a 6 quilômetros adiante, quando esse evento acontece. Mas a ideia aqui, essa ideia de que Jesus, ele impele os discípulos a entrarem no barco, é a ideia de uma ordem. A ideia que o texto nos traz é que Jesus chega a ordenar aos discípulos assim, olha, entrem no barco, porque essa experiência de fé, que vai levar alguém a andar sobre as águas, ela começa com uma ordem de Jesus. Jesus, ele dá uma ordem, porque ele tinha tudo sob controle. Ele sabia de todas as coisas, sabia da tempestade, Jesus sabia de tudo que aconteceria, mas ele dá uma ordem para aqueles discípulos, olha, não fiquem aqui não. Vocês entrem nesse barco e vão. Nós precisamos entender que a primeira atitude de fé, ela começa com obediência. A atitude de fé que nos leva a andar sobre as águas, a viver acima das ondas, a enfrentar ventos contrários, começa quando nós obedecemos ao Senhor. Ah, mas espera aí, como é que eu faço? Obediência é a primeira atitude. E aqueles discípulos que não queriam entrar no barco, nós ficamos aqui pensando no porquê eles não queriam entrar e Jesus tem que forçar a barra, tem que insistir. Talvez eles não quisessem deixar Jesus sozinhos. Talvez eles estivessem tão animados com o que aconteceu antes. Não vamos deixar Jesus não, vamos ficar com ele aqui. É possível isso, mas também é possível que naquele meio ali, e eu penso mais por esse lado, que naquele meio tivesse os pescadores que eram treinados, que sabiam sobre tempo, que estavam acostumados a ver mudança de tempo, que sabiam a hora de botar o barco na água, de não botar. E aí, de repente, quando Jesus fala, entra no barco e vai para o outro lado. Aí alguém fala assim, peraí, eu estou vendo aqui que está soprando um vento para cá, Jesus. É isso aqui mesmo que é para fazer? E aí, naquela questão daqueles que têm a expertise da vida, talvez alguém falasse assim, o mestre está meio doido, ele falou para a gente ir, mas é melhor a gente não ir não. E Jesus tem que forçar, tem que insistir. Irmãos, tem gente que às vezes não percebe que a obediência, independente do questionamento, é a melhor atitude para uma vida de fé. Eu preciso obedecer independente do que eu acho que é melhor para mim. Eu não posso ficar me valendo do que eu penso. No exemplo aqui, talvez eles estivessem preocupados com o tempo. Já notou que tem gente que parece que é o galinho do tempo? Você conhece aquele galinho do tempo que muda de cor? Tem gente que o tempo muda, a pessoa começa a sentir uma dor aqui, aí ela fala, vai chover. Por quê? Não é verdade? Tem gente que é assim, eu conheço gente assim, não, eu estou com uma dor aqui, é porque vai chover, é porque o tempo vai virar. Eu não posso me prender às dores que eu acho que vão me dizer algo, eu não posso me prender ao que eu penso simplesmente, mas eu tenho que obedecer ao Senhor. Será então que Jesus estava colocando aqueles discípulos numa furada? Olha só, eu sei que vai chover, eu sei que o tempo vai virar, vão lá, depois eu alcanço vocês. Irmão, Jesus não nos coloca em furada, mas Ele permite situações nas quais a nossa fé será exercitada. Ele não nos coloca num caminho ruim, mas às vezes algumas coisas acontecem nas nossas vidas para que nós possamos exercitar a nossa fé. Como pessoas, como igreja, nós precisamos exercitar a nossa fé. Não existe fé sem obediência. Ainda que o Senhor esteja nos levando a fazer algo que pela lógica humana não seja o mais adequado. Nós não podemos ficar presos ao que é confortável, ao que é agradável, mas precisamos ter um compromisso de obediência e fé àquele que nos ordena a entrar no barco. Então, o que dizer daqueles que obedecem? Os que obedecem são aqueles que talvez estejam colocando o que é precioso humanamente falando nas mãos do Senhor, sua vida. Há irmãos hoje que estão obedecendo a um chamado do Senhor, estão pregando a palavra em locais onde as suas vidas estão em risco,
que não têm essa liberdade aqui que temos, que não podem transmitir na internet, que nem podem usar microfone, estão reunidos talvez num lugar escondidinho, baixinho assim, cantando baixinho, porque não podem. E o Senhor, Ele exercita a fé tanto daqueles irmãos, quanto a nossa. Nós que estamos aqui, que temos liberdade, que podemos adorar, cultuar, e às vezes não aproveitamos isso. Mas o Senhor, Ele quer exercitar a nossa fé. Obedecer a Jesus não é a certeza que teremos uma vida tranquila, de que não enfrentaremos ventos, de que não enfrentaremos turbulências, de que não enfrentaremos águas contrárias. Mas, irmãos, obedecer a Jesus nos dá a possibilidade de andar sobre as águas. Um andar de fé sobre as águas. E Pedro, que é o personagem aqui principal, parece que ele aprende a lição. Atos 5, 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus que aos homens. O mais importante para mim é obedecer. O mais importante para cada um de nós, para você, é obedecer. Obedecer a quem? A Deus. Obedeça o chamado do Senhor. A obediência é o comportamento padrão do crente. Não se preocupe com ondas fortes. Não se preocupe com o que é contrário. Não se preocupe, porque o Senhor, Ele está ali contigo. Se Ele te colocou num caminho, Ele vai te colocar num caminho de andar sobre as águas. Ele está guardando a tua vida. Um segundo momento aqui do texto, versos de 25 a 28. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam. Olha, ficou escuro, ficou de noite. Entrou a madrugada e Jesus foi até eles. E como é que Jesus foi? Como é que Jesus foi? Andando sobre o mar. Eu não sei se você já passou por alguma experiência dessa aqui, mas olha só. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. Como é que você acha que eles disseram isso? Você acha que um virou para o outro e falou assim: é um fantasma. Você acha que foi assim? Como é que é? Porque o texto às vezes fica muito frio. Eu acho que eles, naquele momento ali, foi um negócio assim, uma gritaria. Eu imagino que a gente leva susto com qualquer coisa. Chega alguém assim, a gente às vezes assusta. Imagina no meio da chuva, no meio do mar. Você que nunca viu nada assim, vem um vulto andando na sua direção. E aí alguém ali que já tinha ouvido tantas histórias, é um fantasma. Como é que você acha que ele falou isso? Eu imagino que foi um desespero. E ele diz: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente disse, Jesus lá do outro lado falou assim, coragem, porque não devia estar tão perto. Tinha barulho, tinha chuva, grita de um lado, grita do outro. Jesus grita: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. A segunda atitude de fé que nos leva a experiências com Deus é a seguinte: não tenha medo, reconheça a presença de Jesus. Não tenha medo. Talvez pareça meio nublado, talvez a coisa não esteja muito favorável. Não tema não. Jesus está indo ao teu encontro, Jesus está próximo. Reconheça a presença de Jesus. E é interessante que aqueles discípulos ali, eles andavam com Jesus, eles comiam com Jesus, eles conversavam com Jesus, eles sabiam, conheciam a voz de Jesus, eles conheciam tudo, mas ali naquele momento ali, eles não reconhecem Jesus de primeira. Olha como é que a turbulência da vida, o tumulto, às vezes faz com que a pessoa não reconheça o agir de Deus, não reconheça que é Jesus que está se aproximando. E eles pensaram que é um fantasma. Eu não sei quem deu esse grito. Eu imagino que todo grupo, assim como ainda hoje, todo grupo tem um que é mais medroso. Todo grupo tem um que pensa o pior. Todo grupo, enquanto tem um que fala assim, não, a gente não, alguém está mais forte. Não, eu não sei o que é. Sempre tem um que pensa logo a pior hipótese. E alguém que se impressiona com facilidade. Eu não sei quem foi que deu o grito, mas quem deu o grito assustou todo mundo. E quem deu o grito, provavelmente,
fez isso porque já havia escutado histórias de fantasmas. A lógica de entender que aquilo ali seria um fantasma era alguém já ter ouvido histórias. Olha, e a gente ouve histórias. Não, a história dos fantasmas do mundo moderno. Como é que é? O homem do saco preto, né? E tinha essas coisas que a gente, quando era criança, tinha essas coisas. Tinha a mulher do banheiro lá a loura do banheiro. São os fantasmas do mundo moderno. E aí cria-se um medo. Cria-se um medo de algo que não existe. Mas que aquilo às vezes internaliza na vida da pessoa. E, irmãos, nós ainda ouvimos histórias ruins, assustadoras. Histórias que, quando nos colocam numa situação de dificuldade, numa situação perigosa, ao invés da gente pensar em Jesus, a gente pensa na história ruim. Histórias que tiram as nossas esperanças. Histórias que nos desestimulam. Histórias de fantasmas desse mundo moderno. Você liga a televisão. Você liga a televisão naquele horário ali que tem aquele canal, aquela reportagem. É só tragédia atrás de tragédia. Você já notou? E aí a gente vai ouvindo, e daqui a pouco a gente não percebe que essas histórias estão ofuscando a gente, que essas histórias estão fazendo com que a gente não queira nem sair de casa. Eu moro no Rio. Mais alguém aqui mora no Rio? Só eu e minha família. E eu moro lá no Rio de Janeiro, lá. E eu digo uma coisa, tem local que a gente passa lá, que o GPS, ele aparece, tem uma rua lá próxima a um shopping, lá que a gente vai de vez em quando, e no GPS aparece assim um quadrinho vermelho, assim, ó, você está entrando em área de risco. Minha irmã, aí já... Ali. Mas é isso mesmo. O GPS, ele dá um susto. A primeira vez que eu vi, eu tomei um susto. Mas depois a gente acostuma, porque a gente acostuma a passar. O que eu quero dizer é o seguinte, aquilo ali é sério, é triste ver a questão da violência ser retratada, mas eu não posso deixar que aquilo ali impeça o meu ir e vir. Eu não posso deixar que a notícia ruim, que a informação ruim seja internalizada, e daqui a pouco eu não quero nem mais sair de casa. E daqui a pouco eu estou em casa e falo assim, não, eu não aguento mais sair, não consigo botar o pé para fora, porque às vezes tantas violências, tantas situações, notícias ruins vão nos afetando. E aí quando eu vejo algo eu falo, é um fantasma. E ainda não é o fantasma, é Jesus. O que eu tenho consumido, o que eu tenho visto, o que eu tenho colocado para dentro? Quais são as informações que eu tenho recebido? Irmãos, temos que deixar de lado o excesso de notícias de morte, o excesso de notícias que falam de separação, de rompimento, o excesso de notícias ruins, e temos que voltar os olhos para a boa notícia que é Jesus, aquele que pode restaurar, reparar, aquele que pode curar todas as coisas. Se eu volto os olhos para Jesus e começo a mergulhar na sua palavra, naquilo que é notícia boa dele para mim, na boa nova do Evangelho, eu não vou confundir Jesus com fantasma. Verso 27. Mas imediatamente Jesus lhes disse, coragem. Eu imaginei Jesus gritando, coragem, sou eu, não tenham medo. Irmãos, não tenham medo, reconheçam a presença de Jesus agindo na sua vida. Diante dos fantasmas do dia a dia, não tenham medo, confie em Jesus, reconheça Jesus agindo na tua vida. Amém? A terceira atitude de fé, a fim de vivermos experiências com Deus, verso 28 e 29. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Olha que coisa interessante. Pedro parece que tem ali um mínimo de lucidez. Ainda que o texto me dá a margem para entender que ele está duvidando. Ele, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Já pensou
se Pedro não estivesse a fim de sair do barco? Se é o Senhor mesmo, mande essa tempestade parar. Se é o Senhor mesmo, acalma esse mar. Irmãos, a terceira atitude fala de ousadia para sair do barco. Ousadia para sair do barco é ousadia para ter uma experiência real com Deus e enfrentar as situações do dia a dia. Ele não pediu que a situação fosse acalmada, e a gente ora para que as situações sejam acalmadas nas nossas vidas, amém? Mas às vezes nós teremos que sair do barco e enfrentar as situações de frente, e experimentar o andar sobre as águas, e experimentar o caminhar por fé. Se Pedro não tivesse feito isso, ele não teria experimentado o andar sobre as águas. No momento que ele pede para Jesus levá-lo até ele, ele está sendo ousado. A partir de agora nós temos um discípulo diferenciado. Toda vez que os discípulos passavam, alguém podia falar assim: olha, aquele ali estava junto com Jesus quando aconteceu tal milagre. Aquele ali, ele sabe falar muito bem, mas aquele ali não. Aquele ali é o único que andou sobre as águas com Jesus. Pedro agora tem uma experiência diferenciada. Irmãos, o Senhor ele tem para a tua vida experiências diferenciadas que só você vai viver. Eu não sei qual é a tempestade que você enfrenta, mas eu sei que há um Senhor sobre todos e que pode nessa noite dizer assim: olha, vem até mim, ande sobre as águas, enfrente o que você está passando aí. Não se preocupe. Sair do barco nos fala de aproveitar as oportunidades que Jesus nos dá. Ousadia para sair no barco é ousadia de aproveitar a oportunidade. Às vezes a gente não quer aproveitar a oportunidade, a gente perde, porque a gente está com medo. Sair do barco nos fala de sair da zona de segurança e ter uma experiência real com Cristo. É ir até o limite daquilo que é humano, daquilo que é lógico, e confiar que o Senhor vai fazer algo novo, mesmo que as ondas e o vento permaneçam. A gente não deve ficar esperando as ondas se acalmarem. A gente não deve ficar esperando simplesmente o vento parar. Tem hora que teremos que enfrentar isso. Sair do barco nos fala de crescimento espiritual, de identificarmos espiritualmente a hora de agirmos segundo a vontade do Senhor. E sair do barco nos fala de exercitarmos a nossa fé. Senão a gente vai ficar preso no barco com o medo dos discípulos, achando que é fantasma. Será que nessa noite eu e você temos algo que precisamos vencer em nossas vidas, ou algo que está agindo contra as nossas vidas, para que eu e você possamos sair do barco e andar sobre as águas? Medo, desafios, medo de frustrações, medo de traumas, de decepções. Não deixe que essas situações e emoções te impeçam de dar passos de fé. Irmãos, se você quer andar sobre as águas, viver uma experiência de fé naquilo que o Senhor tem te mostrado, então tenha a ousadia de sair do barco. E Pedro, diz o texto, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. A ousadia de Pedro, como eu disse, o levou a andar sobre as águas e ir até Jesus. Esse é o propósito. O problema é que às vezes nós queremos sair do barco, ter umas atitudes meio esquisitas e sair correndo para onde a gente acha que tem que ir. Não se trata disso, mas se trata de ir até Jesus. Se trata de ter uma vida apontada na direção do Mestre. Verso 30. Reparando, porém, na força do vento, porque o vento estava lá. Pedro está tendo uma experiência top, andando sobre as águas. Ele foi, é como se ele chegasse aqui, ele deu o passo, está andando. Mas, reparando na força do vento, teve medo. Irmãos, se nós ficarmos olhando para o vento, para as forças contrárias, teremos medo. E começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. Irmãos, a quarta atitude de fé que o texto nos ensina: mantenha o foco em Jesus.
manter o foco, o olhar, a direção, o objetivo da vida, para andar sobre as águas sem afundar, nós precisamos manter os olhos fitos em Jesus. Pedro reparou no vento e teve medo. São muitas as coisas que nós reparamos no dia a dia e nos fazem ter medo. São muitas as coisas que nos fazem tirar os olhos de Jesus. As adversidades, as lutas. Ah, mas não vai ter dinheiro para pagar tal coisa. É uma luta, isso me faz ter medo. Eu preciso ter fé que o Senhor, no tempo certo, vai enviar aquilo que é necessário. Ah, mas a escassez, isso me faz ter medo de andar sobre as águas. Eu preciso confiar no Senhor. O pecado me faz tirar os olhos de Jesus. O pecado, aquilo que é errado, aquilo que é impróprio, quando eu olho para o que não é santo, para o que não é correto, eu estou tirando os olhos de Jesus e não há como viver uma vida de fé. A culpa por alguma coisa que aconteceu, ou por algo que às vezes nós nem temos culpa, mas o inimigo ele fica dizendo, olha, se você tivesse feito isso, olha, se você tivesse feito aquilo outro. Não é assim. Eu não posso deixar que a culpa tire os meus olhos do Senhor. O orgulho, quando eu penso que eu sou o cara, que eu resolvo, que tudo eu posso em mim mesmo, que eu me fortaleço, eu estou tirando os olhos de Jesus. A soberba da vida, a maldade, o excesso de distrações do mundo, e são tantas distrações que nos fazem tirar os olhos de Jesus. Estamos aqui agora, nesse momento, reunidos, juntos, focados na palavra do Senhor, crendo que o Senhor fala aos nossos corações, mas se você bobear, a mente distrai. Já notou? Daqui a pouco vai passar, e é normal, tá, gente? Porque nós somos normais. Daqui a pouco passa na nossa mente uma conta para pagar. Daqui a pouco passa na nossa mente uma preocupação de quarta-feira que vem. Tudo isso são distrações que nós temos que dominar a nossa mente e falar assim, não, peraí, o meu foco está em Jesus. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12, por isso aquele que está de pé, cuide para que não caia. Eu não posso bobear, qualquer coisa pode me fazer cair. Eu não posso achar que eu sou o principal, o maior de todos. Cair, provavelmente é porque eu tirei os olhos de Jesus em algum momento. Um simples desvio, um pequeno reparar na força do vento. Tirei os olhos de Jesus, comecei a olhar para o vento, comecei a olhar para aquilo que é contrário. Tirei os olhos de onde eu deveria estar. Isso pode me fazer afundar. Eclesiastes 10, verso 1. Assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim também uma pequena tolice, já falamos isso aqui, uma pequena atitude ruim, uma pequena olhada de lado, uma pequena tirada dos olhos de Jesus, pode ter mais peso do que a sabedoria e honra. Então, irmãos, abra mão daquilo que é errado, não foque em coisas que não são Jesus, mantenha os olhos em Jesus. E ainda no verso 30, e começando a afundar, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos no barco, o vento cessou. Note que diante daquele começar a afundar de Pedro agora, ele desviou o olhar, tirou os olhos de Jesus, ele está começando a afundar, ele viu, o negócio vai ficar ruim. E provavelmente ele fosse alguém experiente até em nado, mas ele viu que o negócio ia ficar ruim mesmo, porque a luta estava ali, o vento contrário, a turbulência do dia a dia, as ondas, e ele tem que pedir ajuda. E aí ele pede ajuda, ele começa a afundar, pede por socorro. E diante do grito de Pedro, Jesus, o texto coloca prontamente. Jesus não esperou ele chamar 2 vezes, Jesus não ficou fazendo hora, e assim Jesus não faz comigo e com você. Ele prontamente está disposto a nos ajudar quando nós clamamos por socorro. Nessa noite, se você abre o seu coração para Jesus diante de alguma luta, Ele está pronto para te ajudar, para te segurar pela mão, ainda que os ventos estejam contrários.
Jesus, ele está pronto para responder aos nossos gritos de socorro. Ele estende a mão a Pedro. E é interessante que Pedro leva ali uma bronca, leva uma repreensão. Jesus diz assim: homem de pequena fé, por que você duvidou? Lembra do contexto? Milagres acontecendo, multiplicação. Parece que aquilo ali tudo, a experiência por si só, não supriu, porque faltava fé. Ver o milagre, ver a experiência é uma bênção. Às vezes nós ouvimos o testemunho de alguém e isso nos fortalece, é uma bênção, sim, mas a fé é uma questão individual. Homem de pequena fé, por que você duvidou? Pedro conhecia Jesus, andava com Jesus, via os milagres. Ele estava no grupo da fé, digamos assim, mas mesmo assim, ele precisava crescer em fé. Ele duvidou. E nós ainda hoje duvidamos. Há coisas que a gente nem ora mais, porque a gente parece que está duvidando. Há pessoas que a gente já entregou praticamente, deixou de lado. Não entregue, continue orando, tenha fé. O Senhor pode todas as coisas, pode resgatar aquele mais difícil. Há situações tão impossíveis para nós, que para nós realmente não há saída, mas para o Senhor Ele pode fazer alguém andar sobre as águas, e essa situação pode mudar. Não duvide, tenha fé. E é interessante observarmos e frisarmos isso. Jesus socorre Pedro, Jesus atua, estende a mão e o vento continua. Subindo ambos no barco, o vento cessou. A tempestade ela não cessou naquele momento ali que Pedro começou a afundar. Nós podíamos pensar o seguinte: Pedro começou a afundar, Jesus, opa, vento, sossegai, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja encapelado o mar, não, e aí agora eu vou lá, pego Pedro, não, o negócio está forte ainda, vento, tempestade, Jesus socorre, e somente depois que ambos sobem no barco, após Pedro ter andado sobre as águas, ter tido a sua experiência de fé, o vento cessou. Irmãos, há tempestades nas nossas vidas, há certos tempos de afundamentos, digamos assim, nas nossas vidas, tempos onde nós parece que estamos afundando, parece que não há solução, mas nós precisamos voltar os nossos olhos para Jesus, chamar por socorro, e sejam quais forem as lutas, Jesus ele pode nos conduzir juntos a andar sobre as águas, porque ele pega Pedro e eles vão caminhando até o barco. E aí eles entram no barco e ali se estabelece a segurança. Irmãos, nessa noite o convite é termos atitudes de fé. Nós vivemos em obediência, reconhecendo o agir de Deus nas nossas vidas, mantermos o foco no Mestre. O convite é nós estarmos dispostos a sair do barco e andar sobre as águas. E eu faço aqui um último comentário, já encerrando. Às vezes a gente é muito duro com Pedro, como eu disse. Às vezes a gente olha para essa situação e a gente quer frisar a bronca que ele levou de Jesus, dizendo assim: olha, homem de pequena fé, por que você duvidou? Mas preste atenção, como eu disse, Pedro foi o único que andou sobre as águas além de Jesus. Tem pelo menos outros 11 no barco que não tiveram a ousadia e a coragem de Pedro. Tem pelo menos outros 11 que ficaram ali quietinhos, cheios de medo, que escolheram não sair daquilo que minimamente era um pouco mais seguro. E talvez nessa noite o Senhor esteja te chamando assim, ó, sai do teu barco, tenha uma atitude de fé, dê um passo diferente de fé. E a gente às vezes prefere, não, eu quero ficar aqui sentado no ar-condicionado, quietinho, na minha segurança aqui. Irmãos, Jesus te convida a ter uma atitude de fé. Ele garante o seguinte, olha, Ele vai estar com você na tempestade. Eu não sei se a tempestade vai passar rapidamente ou não, mas se ela vier, Jesus vai estar contigo.
E ainda que em algum momento pareça que a coisa esteja degringolando, pareça que se esteja afundando, Jesus, ele vai te pegar pela mão. Quando você clamar ao Senhor, clame ao Senhor. Ele te pega pela mão e te conduz em segurança até o barco. Que nós possamos andar sobre as águas, diariamente experimentarmos atitudes de fé que nos conduzem a experiências reais com o Senhor. Que Deus abençoe e complete a sua palavra aos nossos corações.